raciocínio. Os evolucionistas dizem que os chimpanzés têm a mesma capacidade intelectual de crianças de 5 anos. Está vendo uma evidência que a gente realmente evoluiu juntos? Em árvores, galhos distintos do mesmo tronco? Gente, isso é verdade ou mentira? Gente, eu tenho um filho de 6 anos, o Nicolas. Ele é um gênio, ele faz coisas extremamente inteligentes. É parecidinho com o pai. Gostou dessa, né, pastor? Gente, o Suassuna, eu citei ontem, ele pegou um empreendedor e falou assim: nem se a mãe do Papa tentasse me convencer de que eu tenho parentesco com os chimpanzés, eu não acreditaria, porque está vendo esse empreendedor aqui, ó, clique, 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 o chimpanzé jamais faria. Nem vou citar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpas. Eu vivo pondo no meu Face lá, né? Porque eu já vi o meu caráter irreverente, né? Eu vivo pondo lá, humilha o chimpa, garoto, humilha. Aquele chinesinho que toca, sabe aquele chinesinho que toca piano? Põe assim, humilha o chimpa, garoto. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Aí eu pego a menininha que vai cantar ópera, ela chega lá, no American Has Talent. Vai cantar o quê? Ópera. As caras não vai cantar. Aí a menina abre a boca e uau, aquele show. Outro dia o menino foi tocar violino, uma coisa magnífica. Humilha o chimpa, garoto. Posto que fosses feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Ele diz: haja homem e ouve homem. Não é assim? Você fala, não fala? Diferentes línguas. Né, como o pastor Saião que fala chinês, tailandês, aquelas línguas lá, né, russo, alemão, Arden, né, também fala um pouco de alemão, pastor. E aí, o que acontece? Russo, né, eu falava até pequenininho, esqueci tudo. Caipirês, você não fala caipirês? Carioquês, Jesus. Isso é falar o nome de Deus em vão, né, pastor? Agora eu apanho lá fora. Politicamente incorreto esse Marcos. E aí o que acontece, gente? O que acontece? Não era... eu estava falando do quê? Você tem que aprender a falar, sabia? Entre 3 a 5 anos. Senão você nunca aprende mais a falar. Gente, foram casos de crianças que foram encontrados já na idade adulta, adolescente, enclausurados, nunca mais aprenderam a falar. Então você tem que aprender entre 3 a 5 anos. Qual foi a primeira língua? Uma língua muito mais complexa, talvez, que latim e grego. Por quê? Porque agora as coisas estão ficando mais simples. A gente falava vós, mecê, você, agora fala, você vai. E no WhatsApp você põe só um Czinho assim, né? Cê. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar em grego ou latim, ou uma língua ainda mais complexa. Esse é um grande dilema da evolução. A evolução dos sexos. Não tem como você explicar um ser que se autorreproduz, chegar e correr esse risco de dividir em 2, com sinergia e um trabalho danado, né, para achar o outro, não é, garotada? É incrível, né? Agora, você precisa falar e aprender a falar com a sua mãe. Por que então, mulheres, vocês são tão falantes? Para ensinar seus filhos a falarem. Porque se você aprendesse a falar com seu pai, como é que você falaria? Sim, não. Claro, vou. Não é? Gostou? Legal. Agora, quando você aprende a falar com a sua mãe, aí você tem toda, né, aquela eloquência. É incrível. Para isso. Vamos falar sobre algumas previsões da evolução? A evolução disse que o seu DNA estava cheio de lixo, não disse? Ela disse também que havia redundância no código genético, que você tinha bad designs. Verdade, vamos passar bem rápido, porque eu já estourei meu tempo mesmo, não tem problema. Eu falo tudo isso no Fomos Planejados, tá? Depois você lê com calma. O DNA lixo. Falaram que aquela sopinha de letras, que pegou pudim e transformou em feijoada, muito pudim não deu em nada, e ficou entupindo o seu DNA com lixo. A gente estava cheio de DNA lixo, uma evidência da evolução que ocorreu há milhões e milhões de anos. Verdade ou mentira? Mentira, fake news. O projeto Genoma terminou e descobriu o quê? Que o projeto lixo, o DNA lixo não é lixo, é meta-informação. É informação de como usar a informação.
São os intros e os exons no splicing alternativo, no overlapping genético. Tudo é informação em você, irmão. Descanse em paz, você não tem lixo nenhum dentro de você. O mito do DNA liso. Jonathan Wells escreveu e nós estamos traduzindo também, tá bom? A redundância do código genético. São 3 letrinhas combinadas 4-3. Pastor Saião, 3 letrinhas combinadas 4-3... 4 letrinhas combinadas 3-3, quantas combinações dão? 64, pastor. Estatística e probabilidade básica. Ele vai me pegar na saída. Gente, olha, tem U é serina, UCC é serina, UCA é serina. 4 códons para o mesmo aminoácido. Que exagero! Falaram que isso é exagerado porque a evolução é exagerada mesmo. É redundante? Dá uma olhada, gente. Descobriu que não. Que na realidade os códons diferentes são uma estratégia extremamente inteligente para controlar a cinética da formação de proteínas que precisam de velocidades diferentes para se autoenovelar. Entendeu, né, irmão? Você entendeu? Diga amém. Que silêncio. A redundância não é redundante, é uma estratégia extremamente inteligente de controle cinético de ocorrência de ligações químicas. Gente, olha lá os ribossomos formando as suas proteínas, máquinas espetaculares. Olha os robozinhos nanomoleculares que andam dentro de você, eles têm perninhas, têm braços, carregando, tudo isso expresso por esse código genético absoluto. Diz que o seu olho tem uma retina invertida. E isso é um problema da evolução, por quê? Bad design. O cefalópodes tem um olho melhor, a retina não é invertida. E os evolucionistas disseram isso um dia, sabe por que é invertida? Porque a revolução não é muito boa mesmo, ela faz coisas ruins. O teu olho é ruim. Tem ponto cego, retina invertida. Cefalópodes enxergam muito melhor que humanos. Então nós não somos a coroa da criação. Verdade ou mentira? Mentira de novo. Descobriram que a retina invertida é uma estratégia extremamente importante e interessante de proteção da nossa vista a excesso de luz. Se a nossa retina fosse como os evolucionistas um dia previram, nós estaríamos cegos. Agora, quem enxerga melhor? Cefalópodes ou águias? A águia, cefalópode nem colorido enxerga, ele enxerga em 50 tons de cinza. Pastor, tá vendo quem está rindo? Assistiu o filme, viu? Agora, quem enxerga melhor? As águias. Gente, disseram que o nosso apêndice é um vestígio. Verdade ou mentira? Gente, você vai comer um negócio meio estragado, né? Vai lá na feira, tal, no mercado, e come alguma coisa. Aí quando você chega em casa, e aí você tem aquela bênção, que é a diarreia. Por que é uma bênção? É uma lavagem a jato. Faz assim, ó, chuá, chuá, chuá. 3 chuás já tá bom, não tá? Gostou dessa, né, pastor? Mas essa bênção vem acompanhada por um problema. Você perde toda a sua flora intestinal. E o sujeito que, com antevidência genial, criou a vida, falou, vou colocar um apêndice. E o apêndice é um reservatório de bactérias. Quando você acaba a sua diarreia, ele vai e repovoa toda a sua flora intestinal. Então, da próxima vez que você tiver uma diarreia, você fala, Senhor, obrigado pela lavagem a jato. Senhor, já estou me sentindo ótimo, pronto para outra. Obrigado também pelo meu apêndice, Senhor, porque está agora repovoando a minha flora intestinal. Amém. Gente, apendicite é um mal moderno. Os países do terceiro mundo não têm apendicite. Por quê? Porque a gente lava tudo agora para salquinho, né? Fica se preocupando, come tudo industrializado, pasteurizado. Gente, aproveita a vida. Se aventure, exercite o seu apêndice. Médicos hoje não operam mais apendicite assim de primeira, tentam dar antibióticos, porque sabem da importância do apêndice. Ele também funciona no nosso sistema imunológico, incrível, não é? Disseram que o cóccix é uma cauda vestigial à la chimpa. Isso é uma evidência que Deus soprou neles o fôlego da vida. Rapaz, isso me deixa bravo, viu? Vocês já perceberam, né?
Pô, nosso Deus para soprar o seu fôlego num chimpanzé é demais. É demais. Mas tudo bem. Disseram que nós temos uma cauda. E que o cóccix é um vestígio. Gente, quem é ortopedista aqui? Alguém? Pergunta para o seu ortopedista predileto, o que acontece quando você fratura o cóccix? Você fica 2 anos, 3 anos para se recuperar. Você senta e... Por quê? Porque ele é extremamente importante também. Olha, ele sustenta vários músculos. Dá uma olhada no próximo slide. Um monte de músculo extremamente importante. Ele não é vestigial coisíssima nenhuma. E se você olhar bem no fundinho, você vai ver o mais importante de todos. Já pensou sem o cóccix? Como seria? Zumbi Science. Dizem que a ciência da evolução tem várias evidências. Nesse livro, Jonathan Wells diz Ciência dos Mortos-Vivos. Evidências que já foram refutadas pela própria ciência. As mariposas de Manchester, acabou a evolução, as cores das asas voltaram ao natural. Acabou a poluição, voltou ao natural. Os tentilhões de Darwin, mudou o bico, mudou, mas acabou a seca, o bico voltou para o natural. Zero de evolução nesses exemplos. O número de espécies na ilha está diminuindo. Eu tenho um capítulo inteiro sobre os tentilhões no meu livro, o Fomos Planejados. Os embriões de Haeckel aparecem nos livros, é uma farsa, é uma fraude. Quanto mais jovem, mais parecido, não. Quanto mais jovem, mais diferente. Contradiz totalmente a evolução. Selacanto era o seu tataravô, sabia? O ancestral. Entre os peixes e os anfíbios. E aquela patinha era a patinha mutante, aparecia nos livros de biologia. Foram pescar, o que encontraram? O selacanto nadando dos mares, 200 milhões de anos ele estava intacto. Aí uma bióloga que sempre briga com a gente no Face falou assim, Marcos, é um absurdo, porque o selacanto mudou em 200 milhões de anos. Eu falei, mudou. Mudou de verde amarelado para amarelo e esverdeado. Quase nada, quase nada. Gente, em galhos totalmente distintos da árvore da vida, encontramos o sistema de ecolocalização em morcegos e golfinhos. É o mesmo sistema, é a mesma estratégia, é a mesma lógica. Agora, milagre sem santo dá para acreditar num, não dá? Mas milagres sem santos que se repetem em pontos diferentes, em tempos diferentes e igualzinho. Agora, o designer comum implementa a mesma solução em espécies diferentes. Dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos, certo? Errado. Recentemente, 5 minutos, né, pastor? Agora o pastor me puxou a orelha. 5 minutos. Gente, dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Cortaram o osso do dinossauro, encontraram o tecido mole, cheirava mal. O dinossauro cheirava mal. As evidências todas são que dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Poucos anos atrás. Talvez centenas, nem milhares. Dinossauros comiam pássaros e disseram que dinossauros evoluíram para pássaro. Dá para comer o sucessor na escala evolutiva? Não dá, né? Eu vou terminar agora sobre os pavões, porque eu gosto demais desse exemplo. Darwin disse que isso era seleção sexual. As pavoas, observando os pavões, escolhiam os pavões mais coloridos, mais bem decorados. E por seleção sexual, aquela cauda magnífica foi sendo desenvolvida ao longo de milhões e milhões de anos. Faz sentido isso? Não. Fizeram uma pesquisa com as pavoas, perguntaram, pavô, o que você prefere no pavão? Pesquisa com as pavoas, entendeu? Um estudo. E descobriram que as pavoas escolhem os seus parceiros não pela cauda, mas pela uma característica que em inglês é acoustic signaling. Isso em bom português é boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Olha aquele ali, que coisa horrorosa, hein, irmã? Mas tem uma boa cantada, não tem? Conclusão. Pastor falou, a gente tem que parar, né, pastor? Isso aí. Gente, toda a ciência sobre nossas origens
terá profundas implicações filosóficas e teológicas e se confundirá necessariamente com religião. Não há como você separar uma coisa da outra. Elas estão sobrepostas. Todo conhecimento científico sobre as nossas origens terá necessariamente profundas implicações filosóficas e teológicas. Darwin teve, com suas ideias, as suas ideias tiveram profundas implicações filosóficas e teológicas, não tiveram? Inclusive entre nós, não foi? A evolução se estabeleceu sem resistência e sem prova, e depois de 150 anos continua sem ela. Mas a evolução hoje tem uma forte adversária, a teoria do design inteligente, que está vencendo esse embate. De quanto? De goleada. Pastor, desconta um tempinho, porque teve um congresso em Londres, 350 evolucionistas, top evolucionistas do mundo inteiro em 2016. O pessoal do design inteligente estava lá, tinha 35. E o congresso inteiro falava assim, olha, a evolução acabou, faliu, não tem mais como explicar, não sabemos, só sabemos que não foi por design inteligente. Acabou o congresso, eles falaram assim, ó, tentamos remendar a teoria. Queriam colocar Lamarck de volta. Lamarck, aquela história do pescoço da girafa. Mas não deu. Tentaram várias outras alternativas e falaram assim, não, olha, não dá, a gente tem que continuar tentando encontrar evidências para a evolução darwiniana. Gente, errar é humano. Errar por muito tempo também é humano. Mas persistir no erro é... Foi vocês que falaram, não fui eu. Gente, agora vamos tocar no ponto bastante importante. Havia tanta percepção de que a evolução era fato, que nós sucumbimos à evolução. E colocamos no nosso Deus para guiá-la. O evolucionismo teísta. Eu fui evolucionista teísta por 35 anos. Quais são os pressupostos do evolucionismo teísta? A evolução é fato. Deus existe. Portanto, Deus guiou a evolução. O Discovery Institute acaba de lançar esse livro, 1007 páginas, com uma crítica filosófica, teológica e científica ao design inteligente. Ah, Deus é compatível com a evolução? Eu acho que não é. Absolutamente não. Deus é gente que faz e faz bem feito. Mas eu não quero entrar nesse ponto teológico, nem filosófico. Qual é o grande problema desses pressupostos? A evolução é fato? Não, ela é boato. Ó a teoria do design inteligente como está, tá vendo? Não gostaram dessa? Tsunami, varrendo velhas teorias. Olha só, o próximo. Ó, a carruagem passa, os cães ladram. Queremos seguir a homens? Aos dados científicos, o grande chefe da ciência. E olha só o embate como está, né? Olha o bracinho do Michael Behe. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Mas outro cara disse outra coisa bem diferente. Nada na química do universo e na vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem foi esse cara legal que falou sobre isso? Eu! Próxima. Olha como é que está a situação, tá vendo? Próxima. Felice já, www.tdibrasil.com. Venha ser um maluco beleza da teoria do design inteligente. Defender as evidências de que um grande Deus fez todas as coisas prontas. Pastor, eu ganhei mais de 30 segundos, ó, tá vendo? Eu gravei 9 palestras no curso Fiel de Lideranças. Os 2, 3 primeiros que chegaram, eu vou dar um cartãozinho com um código para você assistir gratuitamente, tá bom? Os 2 livros, a gente está disponibilizando, eu trouxe aqui. Quando eu saio, eles dão um desconto. A editora Mackenzie, os preços não são tão razoáveis assim. Mas quando eu saio, eles dão um bom desconto, a gente financia em 3 vezes no cartão. Então, compre um para você, para o seu ateu predileto. Jovem, você vai entrar na universidade, 2/3 dos nossos jovens estão se tornando ateus na universidade. Então, ou eles se transformam em ateus diretamente, ou eles se transformam em evolucionistas teístas. E o caminho mais seguro de um evolucionista teísta é se transformar em ateu. Eu posso te mostrar todas as estatísticas, a gente tem essas estatísticas. Então não vá sucumbir à evolução, não vai sucumbir à ciência. A boa ciência atesta que uma mente inteligente fez a vida, fez o universo. A boa ciência atesta as teses de que há um Deus. Então fique firme e forte nessa convicção. E o melhor de todos, o
Foresight. Acabou de ser lançado em inglês, a gente vai traduzir para o português. Gente, Darwin, o homem que matou Deus? O que é que você acha? Darwin morreu e Deus vive. Gênesis 1 e 2 é alegoria? Gênesis 1 e 2 é a verdade plena e absoluta. É história contada em fatos. Adão e Eva no paraíso é alegoria? É fato. Deus criou o homem pronto, colocou no jardim do Éden, e em 6 dias fez o universo e a vida, e no 7º descansou. Então a esse Deus invisível, mas real, um Deus que se revela através da natureza, os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder, seja a nossa glória, seja o nosso louvor, seja o exercício racional da nossa ciência, ontem, hoje e eternamente. Amém. A Deus toda a glória. Muito obrigado.